Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho, irmãos e irmãs caríssimos. Mais uma vez sejamos bem-vindos a esta Santa Missa. Também seja bem-vindo você que nos acompanha através da internet. Deixe nos comentários a sua intenção e compartilhe com os seus contatos esta Santa Missa. Minha gente, nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E a liturgia apresenta-nos, no dia de hoje, o Evangelho da multiplicação dos pães. Na verdade, é o primeiro relato da multiplicação dos pães do evangelista São Mateus. Nós estamos fazendo a leitura deste texto ao longo desse ano, e é importante sempre considerarmos que cada evangelho é escrito por um autor diferente. O grande inspirador da palavra é Deus, mas este Deus revela o seu ensinamento para certos homens, santos homens, que têm a missão de redigir a palavra divina. E cada evangelista, de certo modo, coloca um pouco da sua personalidade no seu escrito e também escreve em contextos e para comunidades distintas. Por exemplo, o Evangelho de São João, que é escrito no final do 1º século, tem por objetivo levar o leitor a compreender que Jesus é Deus. Por isso, na cruz, o soldado fala no Evangelho de São João: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O evangelista Lucas tem por objetivo mostrar para uma comunidade pagã que Jesus é Deus misericordioso. Daí nós temos as parábolas da misericórdia. E o evangelista Mateus, um judeu, cobrador de impostos, que escreve também para uma comunidade vinda do judaísmo, quer mostrar que Jesus é o novo Moisés. O primeiro Moisés é aquele escolhido por Deus no Antigo Testamento para libertar o povo. E através da ação de Moisés, o povo de Israel escravizado no Egito são libertos para a terra prometida. Jesus é o novo Moisés, sendo aquele que nos liberta de nossos pecados, da escravidão de nossos vícios e conduz-nos para uma vida santa e no final dessa existência terrena para a vida eterna. E o Evangelho de hoje nos mostra alguns elementos que atestam Cristo como o novo Moisés. O São Mateus inicia dizendo que Jesus segue para o deserto, a exemplo de Moisés, que deixa o Egito e também segue para o deserto. Diz que as multidões deixam as cidades e seguem Jesus a pé, do mesmo modo que o povo de Deus deixou as cidades egípcias e caminharam atrás do profeta. Diz que Jesus, vendo as multidões, cura as enfermidades. É exatamente isso que os 10 mandamentos fizeram com o povo de Deus no deserto. Foram curados de todas as mazelas físicas e também espirituais.
E por fim o Evangelho relata que Jesus alimenta o povo de Deus com pão no deserto, do mesmo modo como Moisés sacia o povo de Israel com o maná descido do céu. O primeiro detalhe é esse: Jesus é o novo Moisés. E a segunda lição que o Evangelho de Mateus nos ensina ao longo de todo o seu escrito é que, sendo o novo Moisés, é infinitamente maior do que este. Jesus é Deus, e só Deus pode operar esse milagre de fazer-nos passar da morte para a vida, do pecado para a santidade. E sendo superior a Moisés, o evangelista coloca no coração de Jesus um sentimento próprio de Deus. Jesus sente compaixão. A palavra compaixão significa sofrer junto, necessariamente comprometer-se com aquele que está passando necessidade. Compaixão é um sentimento divino, diferente da pena, da dó, que são sentimentos humanos. Ter dó, ter pena, não necessariamente nos levam a nos envolver com o problema do próximo. Agora, a compaixão, que é um sentimento divino, nos leva a fazer algo para que o próximo deixe de sofrer. E movido de compaixão, Jesus, que constata que esta grande multidão de mais de 5.000 pessoas passava fome, ele resolve esse problema de um modo muito interessante. Aí nós temos o milagre do evangelho de hoje. A primeira pergunta que eu me fazia quando preparava essa reflexão é justamente a seguinte: por que é que Jesus faz esse milagre desse modo? Poxa vida, ele é Deus, para ele nenhum milagre é difícil. Mas para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, o Senhor segue alguns passos interessantes. Olha, olhando com o nosso olhar humano, nós poderíamos nos perguntar por que Jesus simplesmente não anulou a fome dessa multidão. Ele é Deus, poderia ter feito com que a multidão deixasse de sentir fome instantaneamente. Por que ele não concedeu à multidão, por exemplo, o dom de jejuarem por 40 dias e 40 noites, como ele fez no deserto, e esse povo não ia precisar de pão? Ou também por que ele não fez simplesmente surgir um pão dentro da túnica de cada pessoa que estava ali junto dele? Seriam modos bem mais simples de operar o milagre e saciar esse povo. Mas evidentemente o Deus tem a sua pedagogia, e o Evangelho não valoriza o milagre em si, ele valoriza justamente os passos que Cristo segue para operar esta, entre aspas, multiplicação dos pães. Então essa pedagogia é importante. Nesse trecho do Evangelho, o Senhor nos ensina a operar um milagre. Mais do que fazer um milagre, o Mestre está nos dando a receita para conseguirmos repetir esse milagre, este grande feito na nossa vida. Então, olha, eu separei 5 trechos do Evangelho de hoje que nos ajudam a compreender esta passagem. Então, os discípulos constatam que aquela multidão estava faminta, que a noite vinha chegando, e quando aquele povo percebesse a fome, eles iam dar muito trabalho para Jesus. Daí, eles resolvem o problema de um modo humano. Eles falam para o Senhor: Senhor, despede a multidão, para que cada um vá comprar comida nos vilarejos vizinhos. Desse modo, quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro ao menos não vai ficar amontoado aqui dando trabalho. Jesus percebe que eles estão pensando com o pensamento humano, e daí ele entra com a sua pedagogia divina e fala para eles a primeira frase que é importante para compreendermos o Evangelho: dai-lhes vós mesmos de comer. Imagine só o susto dos discípulos quando o Senhor lhes dá essa ordem: dai-lhes vós mesmos de comer. A primeira lição que o Evangelho nos dá é que esses problemas fundamentais, como por exemplo a fome, não são problemas que devem ser delegados para outras pessoas. O governo tem por objetivo saciar a fome? Tem, mas não é o primeiro que deve fazê-lo. O problema básico da fome é um problema nosso. É um problema daquele que se depara com a situação de miséria. Nós não devemos delegar aos outros, mas fazer o possível para resolver tais problemas. E eles constatam que tem muito pouco. Só temos 5 pães e 2 peixes. De fato é pouco, né?
para mais de 5.000 pessoas é muito pouco, 5 pães e 2 peixes. Mas este pouco é o tudo que os discípulos têm. E quando nós colocamos o tudo que temos à disposição daqueles que realmente necessitam, este pouco se torna tudo. Por isso, 5 mais 2, na nossa matemática simples, são quantos mesmo? 7. E 7 na Bíblia é o número da perfeição, da totalidade. Ninguém tem tão pouco que não possa partilhar com algum necessitado. Quando nós colocamos o nosso pouco à disposição do que sofre, o nosso pouco se torna muito e consegue saciar a fome e a necessidade de muita gente. Jesus pede que nós demos sentido à nossa caridade, dizendo o seguinte: trazei-os aqui, e desse modo deu graças. É compreendermos que ajudando o próximo, nós estamos ajudando o próprio Deus. Em quarto lugar, mandou que as pessoas se sentassem. Naquele contexto onde existia a escravidão, era muito comum que o escravo não pudesse sentar. Sentar-se para comer era algo próprio de pessoas livres. Jesus está recordando que essa multidão de pobres e miseráveis tem dignidade, porque são feitos imagem e semelhança de Deus. E tendo dignidade, não podem de forma alguma passar necessidades básicas, como a necessidade do alimento. Então nós ajudamos o próximo, não porque o próximo simplesmente merece, mas primeiramente porque o próximo é Cristo. E em segundo lugar porque é imagem e semelhança de Deus, e Deus deve ser servido nele. E em quinto lugar, todos ficaram satisfeitos, aqueles que ofereceram os dons e também aqueles que receberam. O Evangelho não fala que alguém ali passou fome, ao contrário, sobraram 12 cestos. Minha gente, este é um segredo da vida, que certamente nós custamos em aprender. Quanto mais generosos somos, mais generoso o Senhor é conosco. Agora, quanto mais avarentos, quanto mais nós seguramos as coisas para nós, mais estéreis serão nossas ações, mais árido será o nosso meio e mais árida será também a nossa vida. Quando nós ajudamos, todos ficam saciados, inclusive aqueles que ajudam. E por fim, nós podemos nos perguntar: para quem é esta lição? Bom, São Mateus, de modo muito didático, está ensinando primeiramente ao povo judeu. Por isso que ele fala que a multidão de 5.000 pessoas ficou satisfeita. 5.000 na Bíblia é um número que simboliza o povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito com Moisés. Todo o povo de Israel é chamado a partilhar os seus bens e repetir o milagre de Jesus. Mas não somente esse povo. Por isso que São Mateus fala: e ainda recolheram 12 cestos. 12 simbolizam o número dos apóstolos. E desse modo o novo povo de Deus, que somos nós, a Igreja Católica. Essa mensagem é para o povo judeu daquela época e para todos aqueles que um dia se dirão discípulos de Jesus. Que sejamos capazes de repetir essa graça e esse milagre em nossa vida, colocando à disposição do próximo o pouco que temos, porque este, somado a Deus, se torna o tudo que os nossos irmãos necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.